Bom dia, meus queridos, uma excelente, abençoada e maravilhosa quarta-feira para todos vocês. Tia Rochelle hoje está aqui para trabalhar com vocês os conteúdos, tá bom? Vamos abrir o nosso livro de matemática. Na página 118, você vai colocar lá a classe e a data de hoje, certo? Nós vamos continuar, o nosso assunto sobre os números, agora de 100 a 1000, certo? Nessa página aí, meus amores, a gente vai trabalhar muito com material dourado. Então, a tia Rochelle fez um desenho e também trouxe o material dourado para mostrar para vocês, certo? Vamos relembrar, porque vocês já conhecem esse material. Cada cubinho, como a tia Rochelle já mostrou, que são esses cubinhos pequenininhos aqui, do material dourado, ele representa o quê? Uma unidade, certo? Então, cada cubinho, uma unidade. Nós temos a barrinha, que representa o que, tia? A dezena. Lembram? Quando a tia Rochelle mostrou a barrinha, cada barrinha representa o quê? Uma dezena, Então, a barrinha representa a dezena porque ela tem 10 cubinhos aqui, certo? E nós temos a placa. Essa placa aqui, ela representa uma centena. Como a tia vai mostrar aqui para vocês, ó. A placa, certo? Ela vai ter 10 barrinhas aqui. Então, 10 barrinhas vai formar uma centena, como a tia está colocando aqui, ok? Então, o que a tia quer mostrar com isso? Nesse desenho aqui que a tia Rochelle colocou, observe. Eu tenho duas placas, ou seja, eu tenho 100 mais 100, certo? 100 mais 100, então são 200, ok? A tia colocou aqui, ó, 200. Aí eu tenho 4 barrinhas, ó, que são 10, 20, 30, 40. Tá? A tia pegou 4 barrinhas, como essas aqui, ó, certo? Aí ficou 10, 20, 30, 40. Então, 4 barrinhas vai formar 40, certo? E eu tenho 3 unidades, ou seja, 3 cubinhos pequenininhos assim, ó, certo? 3 cubinhos pequenininhos, ó, formaram aqui, o número 3. Se eu for juntar isso, vai ficar o quê? 200 mais 40 mais 3. Então, forma aqui o número 243. Escrevendo, como ficariam? 2 centenas, 4 dezenas e 3 unidades, que formam o número 243. Tia Rochelle colocou aqui a forma por extenso, aquela forma escrita, que a gente já está começando a trabalhar, certo? Outro exemplo que a tia traz aqui, olha só, 852 é a forma como a gente lê esse número, tá? Ele é formado como, meus amores? 800, que é o número 8 com 00, tá? Mais 50 mais o 2. Aí a tia colocou aqui, como ele é formado? Se a gente fosse escrever 8 centenas, decompondo ele, 5 dezenas e 2 unidades. Escrevendo por extenso, nós temos 852, ok? Espero que todo mundo tenha entendido direitinho. Lembrando mais uma vez, a placa é 100, certo? Então, cada placa vai ser 100, que é a centena, tá? A barrinha representa o quê? A dezena. Então, uma barrinha, uma dezena, tá? Se a tia tivesse 5 barrinhas, era o quê? 5 dezenas. Era o quê? 50, tá? E o cubinho pequenininho vai ser o quê? A unidade, ok? Então, você tem que observar, na atividade, quando vocês forem fazer lá com a tia Simone, vocês vão ver que vai ter muito material dourado, tá? Vai ter muitos desenhos dessa forma, onde você vai observar para poder você compor e decompor o número, ok? Então, eu espero que todo mundo faça sua atividade maravilhosa, com muita atenção, porque está muito fácil, tá certo? Beijo no coração de vocês e façam tudo com muito capricho. Amores, continuando a nossa explicação lá da página 118, vamos colocar aí agora olhando para o livro, tá?
Todo mundo prestou atenção na explicação que a tia Rochelle deu aqui no quadro, agora a gente vai ler aqui no livro. Diz assim, ó, leia o poema a seguir. Coisa boa. Amizade é coisa boa, mas que às vezes estremece. Um amigo bom perdoa, um sorriso e ele esquece. Todo mundo tem defeito, seu amigo também tem, mas para tudo dar-se um jeito. Na amizade, nota 100, né? Então ele diz assim, na letra A, o que você acha que significa a expressão amizade nota 100? Quando a gente fala assim de uma amizade nota 100, a gente quer dizer que é aquela amizade assim muito forte, muito maravilhosa, né? Uma amizade que o valor dela é bem alto, né? Porque a nota de 100 é uma nota alta, certo? Aí ele diz assim, veja como podemos representar o número 100 usando o material dourado, que é exatamente a placa que a tia Rochelle mostrou para vocês. Uma placa vai representar uma centena, ou 100 unidades, ou o número 100, né? Escrito por extenso. Na letra B de bola ele diz assim, agora complete com as informações que faltam. Se você observar o desenho, nós vamos ter quantas placas no primeiro desenho? Já observou? 2, né? Então você vai completar lá que são 2 centenas, certo, meus amores? 2 centenas ou 200 unidades. Escrito vai ficar o número 200, como ele coloca aí para vocês. No outro desenho nós temos aí quantas placas? Nós temos 3 placas, então é o quê? Número 3 que você completa lá, 3 centenas, ou o número 300 unidades. Você vai colocar lá, 300 unidades, ok? Que escrito vai ser o número 300, ok? Vocês vão fazer o restinho da atividade com a tia Simone. Espero que todo mundo tenha conseguido, né, compreender direitinho aí, tá bom? Beijo, meus fofuchos. Meus amores, tia Rochelle agora volta com ciências, tá? Onde você vai abrir o seu livro na página 60. É o nosso assunto de hoje. Então vamos lá? Página 60, coloque lá a classe e a data de hoje, ok? Cuidando dos ambientes. Olha só, isso é muito importante, né? Se você observar essa imagem, você está vendo o nosso planeta Terra e muitas pessoas aí ao redor dele. Aí ele nos pergunta assim, o que as crianças estão fazendo? O que é, hein, gente? Se você observar aqui, elas estão cuidando do nosso ambiente, não é verdade? Do nosso planeta, né? Que precisa de cuidados. Ele diz assim, ó, na sua opinião, por que elas estão fazendo isso? Normalmente nós sabemos, né, que dia a dia o ser humano ele vem destruindo muito o nosso planeta. E que também nós precisamos ter o nosso cuidado, né? Preservar as matas, não matar os animais, cuidar do nosso ar para não poluir, porque nós precisamos dele. Então nós temos que cuidar do nosso planeta, tanto para a gente como para as futuras gerações. Senão, como é que vai ficar a vida, não é? Não vai conseguir as pessoas sobreviverem num planeta onde o ar está muito poluído, onde não tem água potável, água boa para as pessoas beberem, se alimentarem, né? Plantar, né? Então isso aí tudo tem que ser muito observado e cuidado, não é? Virando, nós vamos à próxima página, que é a página 62, você coloca classe e a data de hoje. Ele diz assim, cuidando do que é de todos. Nosso planeta não é só meu, não é só seu, é de todo mundo, né? Então cabe a todos a obrigação e o dever de cuidar do nosso planeta. Vamos continuar. A casa e a escola são provavelmente os ambientes em que você passa a maior parte do seu tempo. Você já reparou que, por mais que brinque, bagunce e até mesmo faça sujeira, esses lugares voltam a ficar organizados e limpos? Já pararam para pensar? Olha só, isso não é mágica. Isso acontece porque os ambientes são cuidados pelas pessoas que os utilizam. Na sua casa, quando normalmente você desorganiza alguma coisa, suja alguma coisa, né?
sempre tem alguém ali para cuidar, para fazer com que aquele ambiente fique novamente limpo. Aqui na escola, da mesma forma. Quando a gente utiliza a nossa sala de aula, né, o cesto do lixo na hora do lanche, normalmente quando a gente vai embora, no outro dia quando a gente volta, tudo está limpinho, tudo está organizado novamente, o lixo já foi retirado. Por quê? Porque tem uma pessoa, né, que cuida dessa limpeza, que se preocupa nessa limpeza para que quando a gente chegue no outro dia, tudo esteja organizado novamente. Aí ele diz assim, dessa maneira, eles podem ser usados novamente por todos, além de nos causar uma sensação de bem-estar. Afinal, quem não gosta de estar em um lugar limpo, bonito e organizado? Não é verdade, gente? Olha só essa imagem que ele nos mostra aí. Pense num ambientezinho desorganizado, não é? Aí nós temos assim, de que tipos de cuidados os ambientes da sua casa e da escola necessitam? Necessitam ser varridos, né? Necessita passar o pano, né? Lavar a louça em casa, arrumar o quarto, né? Aqui na escola, sempre ela está sendo varrida, tem que passar um paninho para ficar cheiroso o ambiente, né? Com um detergente, com um desinfetantezinho cheiroso, né? Porque é muito agradável a gente chegar no ambiente e sentir aquele perfume maravilhoso, na verdade? Aí ele diz mais, ó, você ajuda a cuidar desses ambientes porque, comente um pouco, nós, pessoal, temos que ter o nosso cuidado, tanto aqui na escola como você aí em casa, de cuidar do seu ambiente, certo? Aí na sua casa você cuidar do seu quarto, né? Arrumando sua cama, organizando suas gavetas. Quando brincar, sempre organizar os brinquedos no local correto, para não ficar bagunça, né? Para não ficar desorganizado. Aí de repente você recebe uma visita na sua casa, a casa está de pernas para o ar, tudo desorganizado, né? Então isso não é legal. Nós precisamos organizar e cuidar dos ambientes, tanto aqui na escola como você na sua casa. Você ajuda a cuidar dos ambientes fora da sua casa e da escola? Como? Agora ele está falando dos ambientes sociais onde a gente anda, certo? Os ambientes coletivos. Uma praça onde você está. Às vezes até quando você está indo a uma consulta médica ou você está se dirigindo a algum local de carro, né? Você acha que é correto você abrir uma garrafinha de água, tomar a garrafinha e jogar a garrafinha pela janela do carro? Claro que não, né? No carro nós temos que ter sempre uma sacolinha para você colocar o lixo que você produz, né? Porque às vezes você faz uma viagem longa, aí você chupa um bombonzinho, você come um biscoito. Então tudo isso, os restos desses alimentos, a gente deve jogar dentro do lixo e depois ser descartado de uma maneira consciente, ok? Virando do outro lado, ele diz assim, ó, cuidando dos ambientes naturais. Os ambientes naturais também devem ser cuidados. Lá vivem muitos seres vivos que dependem uns dos outros para sobreviver. Os animais, por exemplo, necessitam das plantas. As plantas, por sua vez, necessitam de um solo adequado para fixar as suas raízes e obter o quê? Nutrientes para que ela possa crescer, né? Uma planta bem saudável e dar frutos para que todos nós possamos consumir. Precisam também de sol e água para produzir o seu alimento. Você já viu um ambiente natural mal cuidado? Às vezes sim, né? Às vezes quando a gente vai visitar, quando a gente podia, né? Visitar esses parques ecológicos, às vezes a gente vê algumas pessoas que não cuidam, que jogam, que descartam lixo em determinados locais. Algumas praças da nossa cidade, quando a gente passa de carro, a gente observa que as pessoas não estão cuidando direito, quebram os brinquedos que eram para as crianças, né? Sujam, jogam no lixo, e isso não é correto, gente, porque aquele ambiente ali, ele é um ambiente coletivo. Então, muitas pessoas utilizam aquele ambiente e devem, né, cuidar para que aquele ambiente seja conservado e todo mundo possa utilizá-lo da melhor forma, ok? Então, as próximas páginas são atividades, onde vocês vão fazer com a tia Simone, tá bom?
caprichem na letra, tudo bem organizado, bem bonito, tá bom? Que logo, logo a gente vai estar junto e a tia vai observar essas atividades. Concluímos aqui o nosso conteúdo de hoje. E não esqueça, cuide dos ambientes, tanto da sua casa como os ambientes fora dela, tá bom? Nosso planeta agradece, não é verdade? A Tia Rochelle agora volta com o nosso livro de oficina de finanças, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar aí a página 25 e a página 26. Lá na página 25 diz assim, ó, caro e barato. Nós sabemos, né, que no nosso dia a dia, a gente quando vai comprar produtos, sempre existem produtos que são mais caros e outros que são mais baratos, né? Isso por quê? Porque depende do material que aquele produto foi feito, né? A mão de obra que foi utilizada, ou seja, quantas pessoas foram necessárias para a fabricação daquele produto, o armazenamento dele, a questão da venda, pessoal, vai ser muito referente a toda a forma como ele foi produzido, certo? Para poder ser vendido. Então, olha só, ele diz assim, você vai perceber que existem produtos semelhantes com preços muito diferentes. Já pensou sobre os motivos dessa diferença? É como a tia Rochelle está dizendo, né? Às vezes o produto ele é semelhante, ou seja, ele é parecido, né? Mas o material é outro, né? A maneira como ele foi feito foi outra, certo? Então, isso tudo faz com que o produto ou seja mais barato ou seja mais caro. Observe as duplas de objetos semelhantes na página 49. Destaque e colhe os adesivos nos locais correspondentes. Então, você vai lá no finalzinho do seu livro, na página 49, nós temos aqui, ó, esses adesivos aqui, ó, dessa parte, certo? Você vai observar que você vai ter dois tipos de casa, dois tipos de carros, dois tipos de geladeira, dois tipos de bola e dois tipos de sorvete. O que é que você vai fazer lá? Você está observando aqui o nome dos produtos. Aí tem o mais caro e o mais barato, né? Aí você vai pegar uma figura, por exemplo, lá ele pede o sorvete. Você vai olhar nas duas imagens. Qual é o sorvete que você acha que vai ser o mais caro? Aí você cola no local onde tem o nome mais caro. Obviamente o outro vai ser o mais barato. Aí você cola onde diz o mais barato. Assim você vai fazer com todas as imagens, tá certo? E aí ele diz assim, ó, do outro lado, né, na página 26. Observando os produtos mais caros e mais baratos, nós identificamos, né, aí as diferenças que existem em um e outro. Aí ele diz assim, gente, por que você escolheu esse objeto da dupla como mais caro? Então, de acordo com o que você colocar lá, você pode responder aí. Pode passar uma linhazinha, tá? E responder da sua maneira, tá certo, gente? Por que você escolheu aquele sorvete e botou ele como mais caro? O que te chamou a atenção? Por que você acha que ele é o mais caro? Aí ele diz assim, por que você escolheu esse objeto da dupla como mais barato? Então ele quer que você explique por que você botou aquele objeto como mais caro e o outro como mais barato, certo? Então você vai observar as características do produto, né? O que ele tem que diferencia, que torna ele diferente do outro produto, certo? Assim, gente, realmente é com a nossa vida. Às vezes você vai comprar um sapato, um tênis, né? Várias lojas têm o mesmo produto. Só que uma loja é mais barata, outra loja é mais cara. Às vezes é por conta do material que foi utilizado para fazer aquele produto, certo? As formas de pagamento também são outras. Então, às vezes, torna aquele produto mais acessível, ou seja, mais barato, certo? Então, capriche na atividade aí. Beijinho. Tia Rochelle está terminando por hoje aqui os conteúdos. Vocês vão fazer as atividades com a tia Simone. Aquele abraço assim bem apertado para todos vocês. Beijo no coração. Caprichem nas atividades, tá certo? Tchau, tchau. Até amanhã, meus amores. Bom dia, meus amores. Bom dia. Um dia bom, um dia abençoado. Um dia como é que se diz assim? Um dia bem feliz para todos nós, né? Feliz estudando, feliz brincando, feliz estando com nossa família. Gente, hoje nós vamos ter, ó, matemática, oficina e ciências. Hoje a tia Simone está na parte de atividades
Então vamos começar nossas atividades pelo livro de matemática. Você vai pegar o seu livrinho aí, vai abrir ele lá na página 118. E eu já vou pegar o meu aqui. Nesse primeiro momento a tia vai explicar as atividades que você vai fazer, tá certo? Abriram 118, os números de 100 a 1000, né? É isso que a gente vai estudar hoje. A primeira questão tem assim, ó: leia o poema a seguir. Poema é coisa boa, amizade é coisa boa, mas que às vezes estremece. Um amigo bom perdoa, um sorriso e ele esquece. Todo mundo tem defeito, seu amigo também tem, mas pra tudo dá-se um jeito. Na amizade nota 100. Olha aí, falando no poema sobre valores. E é isso que nós estudamos hoje. Vamos estudar trabalhando agora nas atividades. As centenas, né? Centena é a cada 100 unidades nós temos centenas. Centenas exatas: 100, 200, 300, 400. Vocês já estudaram isso aí. Então vamos lá. Na letrinha A diz assim, ó: o que você acha que significa a expressão amizade nota 100? Troque ideia com os colegas. Então eu vou conversar com eles aqui, em casa você conversa com quem está aí ao seu ladinho. Veja como podemos representar o número 100 usando o material dourado, né? Material dourado são essas plaquinhas que tem aqui, né? E aqui, ó, nessa parte do livro, eu tenho uma plaquinha com 100, que eu vou ver várias vezes ela na atividade. Ó. Nesse primeiro bloquinho aqui eu vou ter 2 vezes, e aqui eu vou observando pelas sombras, que eu vou ter 3, né? Então vamos lá. Uma centena, ou 100 unidades, ou 100, simplesmente 100. Tem nessa placa aí. Na letra B, agora complete com as informações que faltam. Do primeiro lado aqui, né, que eu mostrei a vocês. Quantas centenas? Ou 200 unidades, ou 200, que é o nome do numeral. E aqui ao lado, né, desse lado aqui, você vai completar quantas centenas, ou vai completar também quantas unidades, ou 300. Fácil, fácil, boa de fazer essa atividade, né? Ao lado você vai fazer a mesma coisa. Eu vou ler essa primeira fileira e depois essa, tá? Então acompanhe aí. 2. Observe os números representados pelo material dourado e complete. 4 centenas, ou completa aí. Tantas unidades, ou 400. No segundo, eu vou ter 6 centenas, ou tantas unidades, ou 600, né? E abaixo, para fechar a primeira coluna, tantas centenas, ou tantas unidades, ou 800. Agora eu vou ler aqui essa segunda coluna, de cima para baixo. 5 centenas, ou quantas unidades? Você completa aí. Ou 500. Segundo exemplo. Tantas centenas, você vai colocar quantas centenas são, ou tantas unidades, ou 700. E abaixo, tantas centenas, quantas centenas tem, é só contar as plaquinhas, ou tantas unidades, ou 900. Bom de completar. 119. Aí agora nós vamos para a página 120. 120. Gente, eu estou explicando para vocês e para quem está aqui, mas depois eu vou explicar de novo para quem está na sala, tá certo? Tá bom?
ficar tranquilo, que a tia vai explicar de novo. Aqui é só a leitura para quem está em casa. É porque eu estou dando aula para vocês e para os coleguinhas aqui. Aí tem gente com dúvida, mas para eles eu explico tudo de novo, de um por um, tá bom? Só explicando por que eu dei essa parada. Então, lá na página 120, eu vou ter a terceira questão, onde eu vou contar agora, ó, deixa eu ver aqui se dá para vocês verem direitinho. Eu vou contar aqui abaixo, ó, fica melhor, tá no... as centenas, as dezenas e as unidades. Eu vou ler de cima para baixo, tá bom? Então vamos lá, observando o exemplo aí da letra A. Os números abaixo estão representados pelo material dourado. Complete o texto com as informações que faltam. A letra A vai ter aí primeiro as placas da centena, que lá ao lado vai ter 300, mas as dezenas, 50, né, que são 5 dezenas, e os bloquinhos pequenininhos, as unidades que são 6, né? Esse aqui que você está vendo, 6 unidades, ó. Centena, dezena e unidade. Aí ficou 300 mais 30 mais 6. Depois eu vou juntar os números, ficou 356. Vai fazer isso com a letra B, C e D. Não vai estar faltando todos os numerais. Por exemplo, na letra B só vai estar faltando o numeral todo. Então tem assim, ó. 800 mais 20 mais 9. Ficou quanto? Aí ao lado tem o nome, 829. Na letra C vai ter 100 mais 70 mais 5. Quanto é que vai ficar em numeral e em nome por extenso? Você escreve o nome do número que você descobrir. E na letra D você vai colocar tudo. Vai colocar quantas centenas, quantas dezenas e quantas unidades. Vai formar o número e colocar o nome dele. Tá? A nossa última página é essa aqui, ó, 121. 121, a questão 4 tem assim, ó, Minas Gerais tem 853 municípios. É o estado brasileiro com a maior quantidade de municípios. Veja como podemos representar o número que expressa essa quantidade de municípios. Aí tem aí, ó, 853, né? Aí, gente, baseado aí, tem 8 centenas, 5 dezenas e 3 unidades, né? Sempre eu vou ter essa situação, ó, de lá para cá, unidade, dezena e centena. Isso não vai mudar nunca. No quadro valor de lugar, sempre eu vou ter de trás para frente, unidade, dezena e centena, tá? É só colocar no lugar certo numerar. Agora, observe a quantidade de municípios de outros estados e complete com as informações que faltam. A letra A está dizendo que em Tocantins tem 139 municípios. Você completa aí no quadro valor de lugar, a unidade, a dezena e a centena. É na ordem que aparece o número, então é fácil. Uma centena, aí vai completar. Quantas dezenas? E 9 unidades. Ou 100 mais 30 mais 9, que é igual, aí vai colocar aí ao lado o número que formou, ou 139. E na letra B está dizendo que na Bahia são 419 municípios, vai fazer a mesma coisa. Vai colocar bem aqui no quadro valor, só um minutinho, grafou. Vai colocar aqui no quadro valor de lugar os numerais, né? Unidade, dezena e centena, e abaixo vai completar. 4 centenas, aí você completa quantas dezenas e quantas unidades, ou o numeral que formou mais o numeral da centena, mais 10 mais 7, aí o numeral todo, ou aí vai colocar aí o nome do numeral, tá certo?
Nossas tarefinhas são essas, vocês agora vão fazer com calma. Quem tiver dúvida, lê de novo e eu volto já com nossas correções. Meus amores, agora a tia voltou para explicar a sua tarefinha de ciências. Ciências, vocês peguem ele lá na página 60, ok? Cuidando dos ambientes, né? Nosso assunto de hoje. A primeira questão é relacionada a essa imagem aí, ó. Tá dando para ver direitinho? O que as crianças estão fazendo? Gente, não precisa escrever e nem responder escrevendo. Vocês vão me dizer, né? Então, como vocês estão aí, com certeza vocês vão estar pensando que elas estão cuidando do meio ambiente. Olha aí, elas construindo coisas boas, né? E na 2, na sua opinião, por que elas estão fazendo isso? A gente tem que cuidar do meio ambiente para que ele fique cada vez mais saudável, né? O ar mais puro, os rios não fiquem poluídos e a gente tenha uma vida bem melhor. Então é isso aí, tem gente pintando, tem gente colocando amor com os coraçõezinhos, tem médica consultando aí como é que está o nosso planeta, e é assim que a humanidade, né, os seres humanos deveriam fazer com o nosso planeta. Aí agora lá na página 62, vocês vão estar respondendo no caderno, vai abrir o caderno, atividade de classe, ciências, aí faz o cabeçalho, colégio, nome, data. De que tipo de cuidado os ambientes da sua casa e da escola necessitam? Aí você vai dar a sua opinião, escreve aí que cuidados você acha que precisa ter em casa e na escola. 2, você ajuda a cuidar desse ambiente? Qual é o ambiente que está mostrando aí, né? Por quê? Aí conte para a classe, como a gente não pode, eu não vou poder escutar, você vai escrever aí no seu caderninho. E 3, você ajuda a cuidar de ambientes fora da sua casa e da escola. Aí você vai botar sim ou não e vai dizer como, né? Na escola. Quem sempre vem para a aula, cuida, jogando lixo no lixo, né? Não riscando as paredes. Então, é a sua opinião, tá? Todas 3 aí são respostas pessoais. Façam no caderno. Todas as tarefinhas de classe de hoje é para responder no caderno. Aí lá na 63 tem assim, vamos falar sobre, ó. Tem essa parte aí de baixo que você também vai responder no caderno. Você já viu um ambiente natural mal cuidado? É só uma pergunta, né? Não precisa responder. Vai dizer sim ou não e vai imaginar o que pode fazer para melhorar, né? Aí agora sim, vamos falar sobre essa parte de baixo aqui, que lá no final, ó, aqui, vai ter uma perguntinha. Então vamos ler e vamos saber o que vocês vão fazer. Aí você bota página 63, não precisa fazer outro cabeçalho, né? E bota, vamos falar sobre. Aí já sabe que é a resposta daí. Não precisa copiar a pergunta, não. Em grupo de 3 ou 4 alunos, leia o texto abaixo. Eu vou ler com vocês. Coloque várias peças de dominó em pé, enfileiradas, uma atrás da outra. E dê um peteleco, né? Uma batidinha na primeira delas. As peças vão se esbarrando e, uma a uma, caem. Esse movimento, conhecido como efeito dominó, pode ser aplicado a muitas outras situações em que um determinado fato leva a uma série de consequências. Na natureza, é comum observar isso. Plantas e bichos dependem sempre do ambiente ao seu redor. E se alguma coisa muda, é provável que muitas outras mudanças aconteçam em decorrência da primeira. Por exemplo, ao destruirmos uma área, prejudicamos a vida de animais que vivem naquele habitat.
Eu já falei várias vezes sobre isso, né? Que se a gente cortar as árvores, vai perder moradia de animais, o ar vai ficar mais quente. Então, são vários fatores que vai prejudicar no meio ambiente. É chamado aí o efeito dominó. As casinhas de dominó vão caindo tudinho. E assim também é no meio ambiente. Aí olha aí o que você vai responder. Não precisa copiar a pergunta, só a resposta. O que pode acontecer quando uma mata é destruída? Aí você responde aí no seu caderno, tá bom? Pronto, nossas atividades de ciências são só essas, tá certo? 2 páginas, mas que você vai responder no seu caderno, coisinhas simples, tá certo? Responde direitinho, com cuidado e atenção, e daqui a pouco eu volto fazendo as correções. Bom, meus amores, agora a tia voltou aqui e nós vamos corrigir nossa tarefinha de casa. Você vai pegar o seu livro, ó, correção de matemática de casa, lá na página 114, tá? A 114 nós vamos começar na questão 4. A questão 4 quer que você coloque, né, em algarismo, em números, os números que aparecem nas frases. A frase laranja diz assim, ó: faltam 86 dias para o aniversário de Antônio. Então, representando com numeral, fica 86, tá? A frase verde: uma viagem de navio durou 78 horas. 78, é esse numeral aqui, né? E a frase 4 tem assim: a massa de Camila é 74 quilogramas. Aliás, 64. Acertou os 3 numerais? Ó, segundo ano que está aqui na sala. Coloca os certinhos, que a correção é coletiva. Na 5, você tem um cheque aí com o valor, né? A quantia de... Aí você vai preencher com esse nome: R$97. Olha aí, se escreveu direitinho, acertou tudinho, coloca o certinho. A 6ª questão tem assim, ó: a Elisa vende picolé de groselha na praia. No sábado passado, ela levou determinada quantidade e vendeu 57. Aí, gente, aí tem todos os picolés que ela vendeu. A letra A está dizendo para você contornar a quantidade de picolés vendidos por Elisa. Gente, na primeira fileira tinha 20 picolés, na segunda também, na terceira eram fileiras de 20 picolés. Então, 57 eu vou circular a primeira fileira toda, a segunda e a terceira eu vou deixar 3 de fora, que vai dar 20, 40 e aqui com 17, 57, tá? Era para circular esse tanto aí. E na letra B, quer saber quantos picolés sobraram. Aí você contava o restante, né? 23 picolés. Acertou, coloca certinho. Quem contornou de outra forma, não tem problema. Se eu contornei assim, contando que tenha contornado 57 picolés. Eu acho bom fazer pelas fileiras, porque a proporção de errar é bem menor, tá? Aí agora nós vamos lá para a página 115. Aí tinha uma tabela aí, observe e complete o tabuleiro. O tabuleiro vinha na primeira linha, ó, 0, 1, 2, 3, aí você completava com 4, tinham 5, completava 6, 7, 8, né? Aí tinha o 9. A segunda fileira das dezenas tinham 10 e 11, aí você botava 12, 13, 14, 15, aí já tinha 16 e 17, botava 18 e 19.
9. Para finalizar, tinham 3 perguntinhas. Letra A. O que tem em comum com os números da coluna em que está o 32? Ó, o 32 está aqui e essa coluna, o que tem em comum entre os numerais? Todos os números dessa coluna, ó, todos, pode olhar aqui, ó. Essa fileira todinha tem um 2 na ordem da dezena, né? 32. Aliás, não é na ordem das dezenas. Espera aí só um minutinho aqui, ó. Ó, essa coluna todinha tem um 2 na ordem da unidade, né? Unidade. Corrijam aí na letra B, que é das dezenas. Bota certinho. Das unidades. Aí na letra B, tá mandando eu observar agora o número 40. E tá mandando eu olhar a linha. Aí agora sim, ó, todos os números dessa linha tem um 4 na ordem das dezenas, tá? Corrijam aí. E a letra C, meus amores, dizia assim, ó, marque um X em uma casa com um número maior que 34, ó, 34 está bem aqui, maior que o 34 e menor que 45. Então aí era a resposta pessoal. Você poderia marcar um X já no 35, né? Então você poderia marcar um X nesses números aqui, ó. 35, 36, 37, 38, 39, no 40, 41, 42, 43 ou 44. Só um desses, tá? Eu aqui no caso marquei o 35. Mas eu poderia ter marcado qualquer número até o 44, tá bom? Aí nossas tarefinhas de casa foram essas. Por quê? 116 e 117 era um joguinho, né? Então eu espero que vocês tenham jogado e brincado bastante. E a gente vai voltar corrigindo classe, tá bom? Bom, meus amores, agora a gente vai fazer a nossa correção de classe, tá certo? Aí, ó, correção de classe começa lá na página 118. Hoje era tudo muito fácil, que o meu aluno falou aqui, e era mesmo. Era somente contar as plaquinhas, né? Aqui, ó, para dar início, deixa eu ficar aqui, senão eu vou sumir, ó. Na letra B, nesse primeiro grupo de plaquinhas aqui, eu vou ter 2 centenas. Vai completar somente com o número 2, certo? E abaixo você ia completar, que é referente a essas plaquinhas aqui, que você tinha 3 centenas, que dava igual a 300 unidades. Então completava com 3 e 300, né? Página 118, era só isso aí. Aí vamos lá para a página 119, ó. Aqui é a primeira fileira e aqui é a segunda fileira que tem aí no seu livro, tá certo? Começando pela primeira fileira, que era referente a esse primeiro bloco aqui, né? Eu vou colocar que eu tenho 4 centenas ou 400 unidades. Então você tinha que completar com 400. Abaixo, nesse segundo bloco aqui, né, de exemplo, 600. E no último, era para completar quantas centenas, que era 8, que era 800, tá certo? Agora ao lado, que é essa segunda fileira aqui. Esse primeiro era para completar só com 500, né? Que é 500 unidades. Já no
abaixo, ó, vai ter 9 placas, então 9 centenas, que dá 900. Gente, coloquem certinho, tá bom? Aí a próxima página é a página 120. Abram lá na 120, onde eu tinha coisas diferentes para completar. Era o exemplo. Na letra B, eu ia completar com o número que formou. Eu tinha 800 mais 20 mais 9, eu formei 829. Coloca aí 829 e ao lado tinha um nome, né? Esse aí já estava ok. Na letrinha C, era para completar o número que formou. 100 mais 70 mais 5, eu formei 175. E ao lado escrever o nome dele, 175. Ok? Tá fazendo as correções? Segundo ano aqui na sala. Página 120, eu estou na letrinha C. Não estou mais nem nessa página aí. Vamos prestar atenção e acompanhar esse nome. Letra D agora, lá da página 120. A letra D eu ia ter que completar tudo, ó. Eu tinha 400, porque eu tenho 4 placas aí, né? Mais 60, porque eu tenho 6 barrinhas de 10. Mais um bloquinho de unidade. Então, juntando tudo, eu tenho 461, muito bem. E o nome dele fica assim, ó, 461, né? Esse nome é o área, porque a tia precisa de espaço. Ok? Gente, para finalizar, lá na página 121, a letrinha A era para colocar o tanto complete com as informações que faltam, né? A quantidade de municípios do Tocantins, que tinha aí ao lado da bandeira, 139. Então vai ficar assim no quadro valor de lugar. 139. Aí abaixo já tinha uma centena, aí eu completava com 3 dezenas. E ficou 100 mais 30 mais 9, 139. Na letra B, a mesma coisa, agora era referente ao estado da Bahia. A Bahia, ao lado da bandeira, tem, dizendo que tem 417 municípios. Para colocar no quadro valor de lugar, vai ficar 417. Aí ele já colocou aí no livro que ele tinha 4 centenas, aí você completa uma dezena e 7 unidades, né? E abaixo você completava com 400, aí já tem o 10 e o 7, 400 mais 10 mais 7, formou 417, e o nome dele, né, que fica aqui ao lado, a tia botou aqui, ó, 417. Nossa tarefinha de hoje foi apenas de observação, contagem, né? Foi muito boa. Eu espero que você tenha feito direitinho. Quem não entendeu alguma coisa pode voltar, olhar com calma ou ler com atenção. Que aqui os meninos conseguiram fazer direitinho, tá bom? Eu espero que aí em casa também. Beijão, finalizamos por aqui nossa aulinha de matemática. Bom, meus amores, agora aqui com a nossa oficina de finanças, vocês vão estar abrindo lá na página 25, né? Que é a nossa atividade. Eu vou explicar aqui e vocês vão fazer em casa, tá certo? Gente, 25 tem assim, ó. Você vai perceber que existem produtos semelhantes, com preços muito diferentes. Já pensou sobre os motivos dessa diferença? Às vezes é o mesmo produto, mas ele tem 2 preços, né? O mais barato e o mais caro. Aí você observa as duplas de objetos semelhantes lá na página 49. Ó.
Nós vamos fazer essa página aqui em casa, por isso que tem 25 para classe e 25 para cá, tá? Vai ter o nome de alguns produtos aqui ao lado, né? Vai ter sorvete casa, bola, carro e geladeira. E para você colocar o adesivo do que você acha que é mais barato e do que você acha que é mais caro. Lá no final do livro, lá na página 49, deixa eu achar aqui para mostrar para vocês. 47, 48, pronto. Ó, aqui abaixo, vou mostrar aqui, ó, aqui embaixo, pronto. Vão ter esses produtos aqui, ó. Observe que o sorvete, ó, tem dois tipos de sorvete, esse e o de cima. Você vai olhar e vai colocar lá qual é dos dois sorvetes que você acha que é mais caro e qual é o mais barato. Então vamos colocando. A bola, vai ter dois tipos de bola, ó, a bola, a geladeira, o carro, né? Colocou os adesivos. Aí na 26 é pra gente depois conversar, porque você acha que, ó, 26, aí você vai fazer a 25 em casa, né? Quem está aqui, quem já está em casa já pode fazer. Lá na 26 tem assim, ó, observe os produtos mais caros e mais baratos identificados pelos colegas, né? Como vocês não vão ter contato com os colegas, vocês vão pensar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. A casquinha de sorvete, com certeza é mais barata do que um sorvete na taça. A forma que é servida, os produtos que são utilizados. Então, meus amores, essa tarefinha é para a gente pensar em produtos que são os mesmos, né, semelhantes, mas sempre vai ter um que é mais caro e vai ter um que é mais barato, tá bom? Faz aí direitinho, se diverte com a tarefinha, tá bom? Qualquer dúvida, lê tudo de novo, tá bom? Beijo! Gente, agora a gente vai voltar aqui só pra gente fechar a oficina com a nossa correção da atividade de casa da aula passada. Então, ó, correção da oficina de finanças lá na página 23. Ele me deu um valor de R$25 para me fazer duas combinações. Era a resposta pessoal. Eu fiz essas combinações aqui, ó. Eu tinha que usar R$25 usando cédulas e moedas. Então, na combinação 1 eu desenhei, né? 20 mais R$2 mais R$2 mais 1, ó. 22, 24, 25. Então a quantidade de cédulas e moedas foram 3 cédulas, ó. 1, 2, 3 e uma moeda. Para um valor de R$25, tá? E na combinação 2, eu coloquei uma cédula de R$10, mais outra de R$10 que eu formei 20, mais uma cédula de R$2, 22 e 3 moedinhas de R$1, 22, 23, 24, 25. Fechei os R$25. Então ficou assim, ó, quantidade de cédulas e moedas. Ficaram 1, 2, 3 cédulas e também 3 moedas, para o mesmo valor de R$25. Se você, por acaso, fez outra combinação, não tem problema, contanto que o valor seja de R$25, tá certo? Essa foi nossa tarefinha, né? De casa. E de classe hoje, era só explicação para você resolver na outra aula, tá certo? A página 25. Então, terminamos por aqui. Espero que você tenha acertado tudinho, tá bom? Beijão e até a próxima aula. Nós voltamos agora com as nossas correções de ciências de casa. Lá na página 58, a primeira questão tinha assim, ó. Abram aí o livrinho de vocês. Frequentemente nós vemos exemplos de ambientes que foram modificados, né?
construção de cidades, para a plantação de alimentos ou por causa da poluição. Aí tem um exemplo de diferentes... Aí veja a seguir um exemplo diferente e responda as questões. Aí você com certeza leu e observou as imagens. A letra A era para a gente conversar, porque o exemplo é diferente do que estamos acostumados a ver, né? Porque uma das opções aí era porque mostra um caso de recuperação de um ambiente natural e não de destruição, né? Normalmente o ser humano destrói, mas aqui nesse caso tinha um ambiente destruído aqui, ó, e ele foi revitalizado, né? Ele foi reconstruído. A natureza foi replantada aí, muito bom. E a letra B, nasce com o X. As frases que estão de acordo com o texto. Era a primeira frase que dizia assim, ó: o exemplo mostra uma forma de modificação do ambiente. A segunda e a terceira não marcava, a gente marcava a última, onde tem assim: com a recuperação da mata, as nascentes voltam a jorrar. Eram essas duas. Gente, na página 59, que também era de casa, é a sua autoavaliação. Então aí era a resposta pessoal, tá certo? Resposta pessoal. Aí, meus amores, aqui era a correção das tarefas de casa. Mas eu já vou passar para as de classe, porque na página 60 era apenas para a gente conversar. A gente já conversou. E as páginas 62 e 63 era para fazer no caderno. Então, meus amores, são respostas pessoais, tá certo? Você pode colocar o visto, porque eu tenho certeza que você acertou, ó. Na página 62. Que tipo de cuidados a gente tem que ter com o ambiente da casa da escola? Com certeza você colocou que era manter o ambiente limpo, né? Jogar o lixo no lixo. Então, meus amores, cada um vai dar uma resposta diferente. Por isso que eu não fiz correção na outra, tá bom? Então, nós concluímos aqui tudo de ciências, casa e classe, tá bom? Beijo, Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula.